21ª rodada do Campeonato Brasileiro se encerrando, tem mais uma vitória do Palmeiras, mais vitória do líder Botafogo, tem gente ficando pelo caminho, vitória do Grêmio, a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu. Para você que está chegando agora, você pode se inscrever no canal, cadê? Aí ó, você pode se inscrever no canal para receber mais vídeos e vamos lá, vamos para a nossa tela de mesa tática que eu vou falar da vitória do Palmeiras contra o Vasco. O jogo acabou de se encerrar e o Palmeiras veio com seu time e a sua formação tradicional com uma pequena mudança no meio de campo. No gol a gente teve o Everton, que quase não foi exigido, o momento de destaque dele não foi nem fazendo defesa, foi puxando um contra-ataque no segundo tempo. Podemos dizer que ele foi bem, acredito eu. O Mike pela direita mais uma vez bem, fazendo uma grande temporada. A dupla de zaga, Gustavo Gomes e Murilo também foram bem. Piquerez fez uma partida razoável pela esquerda. No meio campo a gente teve a saída do Zé Rafael suspenso, então jogaram Gabriel Menino, que fez uma boa partida, eu gostei muito da partida do Gabriel Menino hoje, ao lado do Richard Rios, que fez uma partida também razoável para boa, no meio o Rafael Veiga, que fez mais uma boa partida, fez o gol da vitória, inclusive, na direita aberto o Arthur, na esquerda começamos com o Dudu, que saiu substituído por lesão, ali vamos ver qual a gravidade do problema no joelho, e no ataque o Rony, que mais uma vez fez uma partida agradável, contribuiu bastante. Muito bem, com essa escalação o Palmeiras veio a campo, enfrentou o Vasco no Allianz Parque, venceu por 1-0, o Palmeiras foi melhor, dominou a partida inteira, o Vasco veio para se defender, formou as linhas bem recuadas na maior parte do tempo, tentando jogar ali mais em contra-ataque, né, com algum lance mais fortuito. E nessa configuração o jogo se deu da seguinte forma: o Palmeiras começa o jogo bem, pressionando, trocando passes, incomodando, obrigando já o goleiro Jardim a fazer uma boa defesa no começo do jogo. A pressão do Palmeiras dá uma arrefecida, mas o time ainda vinha fazendo uma partida decente até que sofre um gol ali espantoso. Seria um golaço se não estivesse impedido, uma finalização de fora da área do Paulinho do Vasco, que realmente teria sido um golaço daqueles fantásticos, né? Mas pelo VAR o gol acabou sendo anulado, pegando uma posição de impedimento na jogada. Aos 26 minutos o Palmeiras quase faz um gol, o Arthur e o Rios ali se embolam uma hora para finalizar uma jogada e perdem uma grande chance. O jogo depois disso dá uma esfriada, junto com o clima, né, começa a chover mais forte, a temperatura no estádio era baixa, então além de cair a temperatura, cai o ritmo do jogo. Até que no segundo tempo o Palmeiras começa novamente com mais iniciativa, tenta vencer a retranca vascaína e cria algumas oportunidades até com o Rafael Veiga finalizando, o Rony de cabeça. Tem um outro grande lance perdido pelo Arthur, uma bola cruzada que sobra para ele limpa, para ele finalizar. Ele acaba errando o tempo da bola, chuta o ar, a bola bate no pé de apoio, ele perde uma grande chance. Essa sim teria sido uma grande oportunidade do Palmeiras abrir o placar, mas deu tudo certo porque momentos depois houve uma falta. Rafael Veiga bate ela direto pro gol, muitos esperavam ali um cruzamento, ele pega o goleiro talvez desprevenido e abre o placar, um belo gol, foi uma cobrança de falta bem importante, bem legal, e com isso o Palmeiras finalmente converte a superioridade que teve ao longo de todo o jogo. Passado o gol, o Vasco tentou vir um pouco mais para o ataque, deu espaço e o Palmeiras perdeu mais alguma chance. Deveria, mais uma vez, como eu sempre digo, o Palmeiras perde muitas oportunidades em contra-ataques, mais uma vez poderia ter, quem sabe, ampliado o placar, o que acabou não acontecendo, mas no geral uma partida bem razoável do Palmeiras. Foi um time competitivo, insistente, não deixou baixar a guarda, né? Manteve a concentração até o final para sair com a vitória. Bom, do ponto de vista do Vasco, só dá para dizer que o time veio de fato para se defender, era uma oportunidade muito boa da equipe vascaína melhorar a sua condição na briga ali na zona de baixo da tabela, porque os seus rivais diretos perderam, né? Então seria uma grande chance de sair com uma vitória, não conseguiu, a retranca ali montada não deu certo. Então, com essa vitória por parte ali do Palmeiras, o Palmeiras segue na vice-liderança. E eu vou colocar para vocês aqui na tela agora os demais jogos. Mais uma vez para nós acompanharmos juntos. Sempre lembrando que se você quiser um tablet como esse, o link eu deixo sempre aí na descrição. Então vamos lá. A gente teve no dia de ontem o jogo entre Flamengo e Internacional. Terminou empatado em 0-0, o Internacional está sem vencer há muitos jogos, né, pelo Campeonato Brasileiro, vem numa fase ruim, apesar de na Libertadores ele estar passando de fase, tem vencido. E o Internacional jogou mais fechado mais uma vez, com o time reserva, né, tentando ali se defender. Já o Flamengo veio para se impor tecnicamente, fez isso, manteve ali o controle da bola, mas apesar disso o Flamengo não conseguia criar chances efetivas. Então não foi um jogo perigoso pro time colorado. O Flamengo ainda teve muitos problemas de lesões no primeiro tempo. Primeiro o Arrascaeta sentiu, foi substituído, depois o Luiz Araújo saiu também contundido. No segundo tempo o Flamengo dá uma piorada em relação ao que foi o primeiro, que já não foi grande coisa. Os jogadores deixam de conseguir trocar passes dentro de campo, como eles faziam no primeiro tempo, e o jogo vai ficando mais confortável para o Internacional, que aí sim começa a criar, chega algumas vezes no gol do Flamengo, impõe algum perigo, mas também acaba não fazendo gol. Então a partida terminou 0-0 com muito protesto da torcida. Começou aquelas gritarias de acabou o amor, isso aqui vai virar o inferno, vergonha, time sem vergonha.
E só para concluir, o Internacional, depois de ter feito já 5 substituições, acabou tendo um jogador contundido, então terminou com 1 a menos, e mesmo assim o Flamengo não conseguiu aproveitar. Ainda no sábado a gente teve lá no Itaquerão o Corinthians jogando contra o Goiás. Logo no começo do jogo a gente viu as propostas, o Goiás veio mesmo contra-atacar, veio se defender, e o Corinthians, por sua vez, tentou criar e por isso manteve mais a posse de bola no primeiro tempo, mas jogou mal, não teve muita criatividade. Uma jogada ou outra do Goiás ali com um pouco mais de velocidade acabou surtindo um pouco mais de efeito, mas o lance mesmo é que no segundo tempo o Corinthians tem um momento de apagão ali na defesa, ele passa a errar muitas vezes seguidas, ele entrega a posse de bola para o Goiás cria muitas oportunidades, deveria ter feito o gol, perde grandes chances e apesar do Goiás falhar miseravelmente em abrir o placar, ele acaba sofrendo um pênalti, aí sim converte 1 a 0, que só vai ser igualado mais para frente quando o Corinthians acha um gol ali numa saída de jogo errada do próprio Goiás. O jogador de meio campo acaba cochilando, o Corinthians toma, faz uma tabela e faz um gol até meio estranho, uma jogada meio de peito. Mas enfim, o fato é que o Corinthians fez o gol e empatou, saiu aí com um resultado ruim também, eu diria, para o Corinthians, 1 a 1 em casa com o Goiás. Não é um resultado muito bom para as pretensões alvinegras. Aí já no dia de hoje, domingo, a gente teve o jogo entre Red Bull Bragantino e Cuiabá. Um jogo em que o Red Bull Bragantino jogou melhor, criou mais chances. O Cuiabá também levou perigo ao Bragantino. O Daverson, inclusive, teve algumas chances ali que incomodaram bastante, quase fez seu gol. Mas o Red Bull, além de ter jogado mais, foi mais eficiente nas chances criadas e venceu por 2 a 0, um excelente resultado. Segue fazendo boa campanha o Bragantino. Alguns momentos tem alguma oscilação, mas é uma boa campanha do Bragantino. Aí a gente teve o jogo do Botafogo contra o Bahia, o líder Botafogo encarou o Bahia em casa e venceu por 3 a 0 num jogo com a cara do Botafogo, sem muitas surpresas. Teve gol de cabeça do Diego Costa, mas o grande gol mesmo assim que representa esse Botafogo é o terceiro gol. Uma bola cruzada na área, a zaga tira, mas tira sem dar um chutão pra frente, tira já armando uma jogada de contra-ataque com poucos toques na bola, chega no gol, tem drible no goleiro, enfim, 3 a 0. Foi uma grande vitória sobre um Bahia que, pra quem assistiu o jogo, não quer dizer que o Bahia tenha jogado tão mal assim, não. O Bahia se propôs a jogar, criou até alguma chance, ficou rondando ali a área do Botafogo, mas é aquela coisa da eficiência. O Botafogo tem sido um time muito eficiente. Não precisa de muitas chances para vencer os seus jogos, enquanto o adversário acaba às vezes tendo a sua chance e não faz. E esse jogo também representou isso, né? Mesmo sem brilhantismo, o Botafogo passou por cima, não tomou conhecimento e a situação do Bahia ali na briga contra o rebaixamento segue na mesma. A sorte é que os demais times também foram mal, então acaba não se complicando mais. A gente teve também o jogo entre Atlético Mineiro e Santos, jogo esse que marcou também a inauguração da Arena MRV, né, que tem lá os seus pontos cegos, mas enfim, isso eles que resolvam depois. Mas apesar disso, acho que o torcedor do Atlético deve ter ficado satisfeito com essa inauguração. Venceu por 2 a 0 com uma boa atuação do Pedrinho. Mais uma vez a dupla Paulinho e Hulk voltou a funcionar, o Paulinho fez os 2 gols e o time conseguiu uma vitória importante contra o Santos por 2 a 0, o Santos que segue numa situação muito complicada e que chegou a finalizar algumas vezes no gol do Atlético e tal, mas não foi uma grande partida de um modo geral, muito menos por parte do Santos. No Independência, o América Mineiro enfrentou o São Paulo e venceu por 2 a 1. O São Paulo chegou a ter uma posse de bola no primeiro tempo de 75% contra apenas 25% do América Mineiro. E o que isso quer dizer? Que o São Paulo jogou melhor? Não, curiosamente não. Porque esses 75% de posse de bola viraram um total de 0 finalizações. O São Paulo tocou a bola e nada aconteceu. Enquanto o América Mineiro, nas poucas vezes que teve a bola, chegou ao gol do São Paulo, ofereceu perigo. Então eram propostas diferentes e o América acabou sendo feliz, né? No segundo tempo, o América conseguiu um gol com uma jogada boa ali pela direita, abriu o placar, mas na sequência teve um jogador expulso e isso complicou muito a vida. Inclusive foi infantilmente expulso. Caso vocês tenham oportunidade de ver o lance, uma entrada por trás que quase quebra o pé do jogador de São Paulo. A sorte dele é que ele não ficou prensado com o pé no chão, senão certamente teria tido uma lesão mais perigosa. E essa expulsão só veio para complicar a vida do próprio time, né? Então é uma irresponsabilidade muito grande, né? A sorte é que o São Paulo, mesmo com a mais, não ofereceu nenhum tipo de brilhantismo para virar a partida, conseguiu um pênalti a seu favor. O pênalti foi cobrado, o goleiro defende ainda e no rebote o Alexandre Pato consegue, ele mesmo que havia cobrado o pênalti, consegue empatar a partida. Quando tudo parecia que terminaria mais ou menos bem para o São Paulo, o América Mineiro, em mais uma jogada pela direita, aliás, uma bela jogada, de muita velocidade, muita felicidade, um pouco de desatenção também da defesa são paulina, consegue mais um gol que, em certo sentido, foi até um pouco replay do primeiro. Uma jogada ali de linha de fundo, cruzamento e a finalização para o gol. Terminou então o América Mineiro com 1 a menos, 2 contra um São Paulo que ficou com a bola o jogo inteiro e só fez um gol. E ainda um gol de rebote de pênalti. Não foi nem um gol de pênalti, um gol de rebote de pênalti, porque nem o pênalti tinha entrado. Então,
Vida difícil pro São Paulo hoje, né? A gente teve também no Allianz Parque o Palmeiras que venceu por 1-0 o Vasco da Gama. Lá na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense enfrentou o Fluminense e acabou empatando por 2-2. Essa é uma partida que eu não consegui acompanhar tanto a dinâmica do jogo, porque tinha muitas partidas ao mesmo tempo. Mas o Atlético Paranaense abriu o placar, saiu na frente, só que teve um jogador expulso aos 20 minutos do primeiro tempo. Então jogou para lá de 70 minutos com um jogador a menos. E aí a vida ficou mais complicada, né? O Fluminense demorou a conseguir empatar o jogo, ou até mesmo virar, o que acabou acontecendo já com muito tempo andado do segundo tempo. Mas no finalzinho, o Vitor Roque, mais uma vez, o Vitor Roque, que faz uma temporada excelente também, busca um gol, acha um gol ali de cabeça, 2-2, e pela circunstância acaba sendo um placar ruim para o Fluminense, né? Considerando que jogou 70 minutos com um jogador a mais, mesmo que o jogo tenha sido fora de casa e tal, né? Esperava-se um pouco mais. No Ceará, o Fortaleza venceu o Curitiba por 3-1, jogo que teve gol de pênalti, o primeiro gol do Fortaleza, o segundo gol um contra-ataque, o terceiro gol foi um frangaço do goleiro do Curitiba que eu recomendo que vocês vejam. Sabe aquele gol que aquele seu amigo toma na pelada? O seu goleirão ali do Society toma naquele joguinho do final de semana? Pois é, foi um peru, aquele gol no meio das pernas mais clássico que tem. Aquele que o goleiro tenta enganchar a bola, mas infelizmente foi um momento infeliz. O Curitiba ainda descontou no final aí com um gol de honra, que não resolve a vida do time paranaense, mas, né? Fica registrado. E na Arena do Grêmio nós tivemos o Grêmio enfrentando o Cruzeiro e vencendo bem. Uma partida em que, sobretudo no primeiro tempo, não é que o Cruzeiro tenha tido uma performance tão abaixo assim, chegou a ter uma trocação. A defesa do Grêmio, a gente sabe, não é das mais sólidas do mundo, acaba sempre oferecendo alguma chance ao adversário. No segundo tempo, inclusive, ofereceu uma que o jogador do Grêmio num cruzamento acabou finalizando por cima do gol, um gol que acaba sendo perdido ali, como o do Arthur, do Palmeiras, enfim. Mas o Grêmio venceu bem. Pressionando alto, roubou uma bola da defesa do Cruzeiro, bola cruzada na área. O Luiz Soares finaliza ali rápido, né? Tem uma solução rápida pro lance, faz um belo gol para abrir o placar. Depois o Grêmio consegue marcar mais 2 bons gols. Fecha com 3-0, um resultado importante, fazendo grandes jogadas, acredito que satisfazendo o tricolor gaúcho. Termina então 3-0 o Grêmio contra o Cruzeiro e mantém o Grêmio ali na ponta de cima da tabela, tentando manter a distância para o líder Botafogo. Falando em tabela, a gente vai mostrá-la aqui agora. O Botafogo é o líder com 51 pontos, o Palmeiras vem atrás com 40 pontos, o Grêmio é o terceiro com 36, empatado com o Flamengo, mas tem um jogo a menos, né? O Fluminense e o Bragantino têm 35 e fecham aquela zona de pré-Libertadores. O Atlético Paranaense tem 33 e é o sétimo, Fortaleza 32, Atlético Mineiro 30. O décimo é o Cuiabá com 28, empatado com o São Paulo. O Cruzeiro fecha a zona da Sul-Americana com 25, empatado, porém, com o Corinthians Internacional, que tem a mesma pontuação. 15º é o Goiás com 24, Bahia tem 21 pontos, é o 16º, e na zona do rebaixamento, Santos tem 21, Vasco é o 18º, 16, Curitiba é o 19º, tem 14, e o América Mineiro, apesar da vitória, tem 13 pontos e segue sendo lanterna, certo? Então essa é a classificação, essa foi a nossa rodada. Sempre lembrando todos que estão acompanhando esse vídeo, se você quiser receber mais vídeos aí de resumo da rodada também, você pode se inscrever no canal. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui, espero todos vocês em breve e até a próxima. Fui!